Seja muito bem-vindo a mais um encontro com a palavra. Se esta é a primeira vez que você ouve o nosso programa, boas-vindas especiais para você. Este é um programa de estudo de todos os livros da Bíblia, traduzido para várias línguas e transmitido para várias partes do mundo. Estamos estudando a Epístola de Tiago no Novo Testamento e já chegamos ao capítulo 4, que é a parte mais prática desta carta. Neste capítulo, Tiago escreveu: Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Tiago, mais uma vez, concorda com a mensagem de Jesus. Isso acontece várias vezes em sua carta. Jesus falou: Bem-aventurados os puros de coração. Quando Tiago escreveu: Purifiquem o coração, ele estava falando a mesma coisa que Jesus disse quando falou que os puros de coração são bem-aventurados. A palavra grega usada por Tiago e por Jesus para puro e purificar significa cortar fora. O conceito é de literalmente cortar fora de nossos corações qualquer coisa que não deveria estar lá. No Salmo 86, versículo 11, o salmista orou assim: Ensina-me o teu caminho, Senhor, para que eu ande na tua verdade. Dá-me um coração inteiramente fiel. É a mesma exortação que Tiago dá. Vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração, ele diz. Em outras palavras, não sejam instáveis por causa de uma mente dividida. Purifiquem seus corações e tenham uma mente firme. Não sejam instáveis por causa de uma mente dividida. Purifiquem seus corações. Tal pessoa tem a mente dividida e é instável em tudo que faz. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. No final do capítulo, lemos assim: Ouçam agora vocês que dizem: Hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade. Passaremos um ano ali. Faremos negócios e ganharemos dinheiro. Como você sabe o que vai acontecer amanhã? Afinal de contas, do que consiste sua vida? Ela é como fumaça que, com o sopro, passa. Então, tudo que você diz deveria ser precedido de: se Deus quiser, estaremos vivos e faremos isso ou aquilo. Não podemos ser orgulhosos e planejar nosso futuro com tanta confiança. Esse tipo de orgulho é errado. Tenho certeza que você concorda comigo. Deixe-me apenas lembrá-lo que quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Tiago, Pedro e João eram muito pé no chão, muito práticos, vamos dizer. Você se lembra como foi o encontro de alguns apóstolos com Jesus relatado no primeiro capítulo do Evangelho de João? Eles eram discípulos de João Batista, que lhes dissera que deveriam seguir a Jesus. E eles fizeram exatamente isso. Jesus ia passando e eles o seguiram. Foi então que Jesus se virou e perguntou: O que vocês querem? Eles responderam com outra pergunta: Rabi, onde estás hospedado? Alegoricamente, eles estavam perguntando onde Jesus vivia tudo o que ensinava. Onde Jesus vivia tudo o que ensinava. Eles não queriam saber de teologia teórica. Eles queriam saber se aquilo que Jesus ensinava realmente estava em funcionamento. Jesus respondeu: Venham e verão. Lemos que eles foram, viram onde Jesus vivia. Aqueles homens eram muito práticos e preocupados como viver a vida. Eles estavam interessados na aplicação do ensinamento de Jesus. No capítulo 4 desta carta, percebemos que Tiago desencorajou planos de longo prazo. Isso é particularmente interessante para mim, porque eu sempre lutei com essa questão. Como pastor, eu já passei pela experiência da liderança da igreja olhar para mim buscando uma visão, uma estratégia, um plano. Quando olho para os últimos 15 anos, fico surpreso ao ver como o Senhor sabia o que estava fazendo. O Senhor, sim, tinha um plano e uma estratégia. Sabe, eu preciso admitir, tem que haver um equilíbrio. Uma vez eu tive que enfrentar um grupo inteiro de líderes e dizer para eles que aquele era o meu jeito de trabalhar, sem muitos planos estratégicos. Era daquele jeito que eu trabalhava com Deus e Deus trabalhava comigo. No outro dia de manhã li um texto de Provérbios que dizia que o homem tolo não tem planos e ainda se gaba disso. Só então percebi que não ter uma estratégia ou um plano não é necessariamente uma virtude. Mas Tiago está dizendo que ninguém pode planejar o futuro com tanta precisão. Você não sabe se não será hoje que o Senhor vai levá-lo para casa? Como você se sentiria planejando coisas para daqui a 15 anos se o Senhor voltar amanhã, hein? Você não se sentiria ridículo com seu plano de 15 anos? Essa exortação de Tiago me faz lembrar que nós estamos nas mãos de Deus.
Nosso tempo está nas mãos de Deus. Tudo que nos diz respeito está nas mãos de Deus. Devemos estar sempre conscientes de que, se Ele não nos der graça, saúde e vida no ano que vem, nós não faremos nada. No restante da carta, Tiago fala sobre o que chamamos de a sequência da solução de Deus. Tiago, assim como os outros apóstolos, aborda a questão da segunda vinda de Cristo, dizendo que ela era a solução final para todos os problemas da terra. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Sejam também pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não se queixem uns dos outros, para que não sejam julgados. O juiz está às portas. Irmãos, tenham os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência diante do sofrimento. Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a perseverança de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Os profetas do Velho Testamento e os autores do Novo Testamento todos enfatizaram a segunda vinda de Jesus Cristo, porque através de visão profética viam que ele trará a consumação da história humana e consertará tudo o que está errado no mundo. Tiago tem exortações muito práticas em toda a carta. Irmãos, não se queixem uns dos outros, para que não sejam julgados. O juiz já está às portas. Sempre que os profetas ou os autores do Novo Testamento mencionam a segunda vinda de Cristo, acrescentam uma aplicação prática. Afinal, que tipo de pessoa você deve ser diante da vinda de Jesus Cristo? Uma das exortações de Tiago é que você seja uma pessoa que não reclame dos outros. Minha mulher segue este conselho. Ela não falaria mal nem de Adolf Hitler. Se você comentar alguma coisa sobre Adolf Hitler com ela, ela dirá: "Ah, mas se não fosse por ele, hoje não teríamos a Volkswagen." Ela sempre busca uma coisa boa para falar da pessoa. Quando se converteu, ela fez um voto com Deus que, se não pudesse falar bem de alguém, então não falaria nada sobre a pessoa. Sabe, acho que Tiago ia gostar de ter a minha mulher na sua congregação. Ela não fala mal de ninguém. No final de sua epístola, Tiago faz uma exortação referente à vida do corpo, à igreja. Ele exorta para que um membro do corpo ministre para outro membro do corpo. Esse tipo de vida do corpo é ensinado em várias passagens do Novo Testamento. Todos os dons do Espírito destinam-se à edificação e cuidado do corpo da igreja. Se Deus me deu um dom, foi para que eu pudesse abençoar e edificar outros irmãos. No final do capítulo 5, versículo 16, Tiago traz mais uma exortação muito prática. Confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Sabe, eu gosto muito deste versículo porque ele sugere que dois irmãos sejam sinceros um com o outro. Tiago não está dizendo para você procurar seu irmão e dizer: "Sabe, tenho observado que você tem cometido esse e esse pecado." Não, não é isso que Tiago está dizendo. Ele está falando para você confessar os seus pecados para o seu irmão, porque se você fizer isso, se estiver doente, seu irmão se sentirá no dever de orar por você. E se ele confessar os pecados dele para você, você se sentirá no dever de orar por ele. O resultado é que os dois receberão cura espiritual e suas orações serão tão honestas que terão um efeito maior. Por que então tentamos enganar uns aos outros quando estamos juntos? Você já reparou nisso? Quando encontramos outro crente, perguntamos: "Oi, como vai? Tudo bem?" E ele responde: "Ah, tudo às mil maravilhas, meu irmão." Mais tarde você acaba descobrindo que aquela pessoa estava passando por um dos piores dias de sua vida, mas não queria que você soubesse. Tiago era muito prático e diz que haverá momentos em que alguém na sua comunidade espiritual vai lhe perguntar: "Está tudo bem com você?" Se você confiar nela, sabendo que ela não vai espalhar para toda a igreja o que você contou, então você deve compartilhar com ela como você se sente e como estão as coisas com você. Essa pessoa se sentirá tocada ao orar por você. Tenho feito isso e às vezes as pessoas ficam assustadas porque acham que pastores não passam por problemas, mas acabam orando por mim. E isso é o que vale.
Tiago está nos exortando a tirarmos nossas máscaras. Não precisamos tentar parecer uma coisa que realmente não somos. No último capítulo, Tiago falou sobre cura e que ela deve acontecer enquanto o corpo de Cristo está reunido. Isso precisa ser dito nas igrejas em alto e bom som. Eu creio na cura pela fé. Creio que Deus cura. Mas preste bem atenção no que vou falar. Eu não acho que Deus cure sempre, mas creio que Ele sempre pode curar e que realmente cura. Em que circunstâncias Deus cura? A Bíblia não dá exemplos de ministros que tenham um ministério de cura tão poderoso que acabaram ficando famosos e ricos por causa dele. O que encontramos na Bíblia é o seguinte: entre vós, há alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor. A pessoa que está doente deve ter fé suficiente para chamar os presbíteros ou líderes da igreja, que também devem ter fé suficiente quando forem chamados. A orientação é para que, quando chegarem, coloquem as mãos sobre a pessoa doente e a unjam com óleo. De acordo com Tiago, não é o óleo que cura a pessoa, mas a oração da fé. É interessante observar que a palavra óleo é a mesma usada para óleo medicinal. Portanto, poderíamos dizer, apliquem os remédios e orem. Tiago continua dizendo que se a pessoa doente tiver cometido pecado, seus pecados devem ser confessados e ela deve crer que foi perdoada. Às vezes, a culpa de pecados não confessados é parte muito crítica da doença. Esta passagem de Tiago sobre cura é muito importante. Ela nos fala que o Cristo vivo e ressurreto quer que a cura aconteça dentro da igreja. É isso que o capítulo 5 de Tiago nos diz, que a cura é ordenada para acontecer no contexto da igreja local. Todos nós, líderes da igreja, devemos ter fé suficiente para praticar o ministério de cura, de acordo com a instrução clara de Tiago, para curar as ovelhas do grande pastor, que as confiou aos nossos cuidados. Existem muitos outros princípios muito práticos nesta carta de Tiago. Leia, estude-a e peça a Deus que ela seja aplicada na sua vida e na vida da sua igreja. Deus lhe abençoe e até o próximo programa.